Olá, alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos à correção da semana 5. Vamos começar aqui, estudando o campo elétrico, e suas interações. Vamos analisar a primeira questão, que é da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, onde eu tenho uma carga geradora aqui, e a uma certa distância, eu tenho um ponto P que eu coloquei aqui, eu vou colocar a minha carga de prova, Aí a gente vai analisar, qual sinal vai ser colocado a carga de prova, e a gente vai analisar quais são os possíveis diagramas que estão listados aqui abaixo, estão corretos, e quais estão incorretos. Então vamos lá. A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Q. Analise as alternativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Q. Então, a gente vai analisar essa imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 e a imagem 4. Primeiro, a imagem 1 fala o seguinte: se a carga geradora for maior que zero, ou seja, positiva, e a carga de prova menor que zero, como é que vai se dar a questão dos vetores? Então, tem que entender o seguinte: se eu fizer isso aqui, carga geradora positiva, e a carga de prova aqui negativa, o que a gente vai observar? O que tem que entender primeiramente? Quando a carga geradora é positiva, a gente tem que entender que as linhas de campo, elas saem dessa carga geradora, como demonstra aqui na simulação aqui, nós temos aqui a carga geradora de prova positiva. O que a gente observa? Que as linhas de campo saem dessa carga geradora positiva. Ok? Então, voltando aqui, eu sei que o campo elétrico, então, neste caso, vai ter este sentido aqui, O campo elétrico é para cá. E a força elétrica? Como o sinal é negativo e aqui é positivo, a força elétrica vai ser atraída aqui, Então, uma observação importante, Quando eu tenho uma carga de prova negativa, o que eu tenho que entender? Que a direção do campo elétrico e da força elétrica são iguais, mas os sentidos são diferentes, Então, o campo elétrico está da esquerda para a direita e a força elétrica está da direita para a esquerda. Então, se a gente for analisar a figura 1, ela está correta. Está certinho. Essa figura aqui, 2, ela está incorreta porque, olha que ele coloca a força elétrica após o campo elétrico. Não preciso nem analisar aqui desse lado. A gente tem que entender que essa imagem ela não é condizente. Deveria estar aqui a força elétrica paralela com o campo elétrico aqui, não à frente. Então, eu já posso desmarcar isso aqui. Está errado. Vamos analisar a figura 3. Deixa eu desmanchar aqui. A figura 3, o que eu observo aqui? Que minha carga geradora ela é negativa. Então, se eu for lá na simulação e trocar a carga, colocar uma carga geradora negativa, observem vocês que as linhas de campo, em vez de sair aqui agora, elas estão chegando na carga geradora negativa. Então, esse é o comportamento. Tá bom? E se eu colocar, ele fala lá para colocar o quê? Uma carga de prova negativa. Se eu colocar a carga de prova negativa, como é que ficará? Olha só o comportamento, Mesma coisa. Então, aqui no desenho ficaria da seguinte forma, Se a carga geradora é negativa, eu coloco o sinal negativo aqui, o campo elétrico, gente, ele vai estar para cá, O campo elétrico vai estar da direita para a esquerda. Como é negativo com negativo, aqui é negativo também, a carga de prova.
eu tenho repulsão. Então, a força elétrica terá outro sentido. A força elétrica vai estar nesse sentido aqui, ó. Então, totalmente coerente, né, com o que fala aqui e com a imagem aqui, ó. Então, a A3 também estaria correta. A A4 estaria incorreta justamente porque eu acabei de falar, né? A força deveria estar paralela e não à frente aqui do campo elétrico. Então, ela está incorreta também. Então, sobra de opção correta para nós, né, a imagem 1 e a imagem 2. A alternativa que demonstra muito bem isso é a letra E de escola. Questão 2. FATEC, São Paulo. Né? Em um ponto P do espaço existe um campo elétrico horizontal de intensidade 5 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. Então, esse é o campo elétrico gerado aqui, né? E ele fala aqui na letra A, se uma carga de prova de 1,5 microcoulomb, que é uma carga positiva, é colocada em P, qual será o valor da força elétrica que atua sobre ela? Primeira coisa, a gente tem que lembrar das subunidades de Coulomb. Coulomb é a nossa unidade aqui. Eu tenho milicoulomb, que é 10 a menos 3 coulomb. Eu tenho microcoulomb, que é 10 a menos 6 coulomb. E eu tenho nanocoulomb, que é 10 a menos 9 coulomb. Então, essas são as subunidades da unidade coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, para me achar, né, qual será o valor da força elétrica, a equação é essa aqui, ó, campo elétrico é igual a força sobre K, módulo de K. Tá? Por que tem esse símbolozinho de módulo? Porque não importa, né, o sinal. Tá? O sinal só vai te dar, né, a questão de orientação, se é para a esquerda, para a direita, se é para baixo, para cima. Só isso, a questão de sentido. Mas o valor, vocês vão ver que é o mesmo. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, considerando aqui como uma fração, né, eu faço a multiplicação em x e vou obter a seguinte relação. Ó. Força elétrica, né, FE vezes 1, vai dar FE. E o campo elétrico vezes Q. FE é igual ao campo elétrico vezes Q. Então, substituindo, né, ele te deu o valor do campo elétrico. É 5 vezes 10 a quarta. Né, vezes o valor da carga. O valor da carga foi 1,5 vezes 1,5 microcoulomb, que é a mesma coisa de eu falar que é 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, substituindo, né, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 6. Então, força elétrica vai ser quanto? Né? Se a gente pegar este valor e multiplicar pelo outro aqui, nós vamos obter aqui um valor de 7,5 vezes 10 elevado a 2. Tá? A 2 o quê? Newtons. Né? Estamos falando de força. Então, força elétrica, unidade de medida, como em qualquer força, né? Se é força gravitacional, força magnética, vai ser sempre expressa em Newton. Este valor, né, está em notação científica. Poderia estar escrito também como 750 newtons. Então, está aí a resolução da letra A. Então, não esqueçam, viu aqui, microcoulomb converte para 10 a menos 6. O aluno esquece sempre de fazer isso. Se ele esquecer de fazer isso, ele vai errar a conta. Em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? Então, vamos entender aqui. Ó. A carga geradora, né, de cara, a gente vê que ela é positiva. Tá? E se eu coloco uma carga de prova positiva próxima, né? Olha aqui. Qual que vai ser o sentido de atuação aqui? Só melhorar o desenho aqui. Eu coloco uma carga de prova aqui positiva. Se eu for analisar, né, tá uma certa distância, né, entre elas. Se eu for analisar, como elas têm os mesmos sinais, né, a força elétrica vai ser de repulsão, né? Ela vai estar para cá, ó, da esquerda para a direita.
E como é uma carga geradora positiva, as linhas de campo saem. Se elas saem, né, eu tenho a seguinte relação, né? O campo elétrico vai estar também neste sentido. Aqui, ó. Estão paralelos aqui, ó. O campo elétrico está por aqui. Então, o que eu posso, né, escrever aqui? Em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? Ela vai se mover da esquerda para a direita. Isso que vai acontecer. Vamos olhar a simulação lá para a gente entender melhor isso. Vamos colocar a carga geradora positiva, né? Vamos tirar isso aqui. Deixa eu zerar aqui. Colocar a carga geradora positiva, sai, né? E se eu colocar uma carga de prova aqui próxima, né? Também positiva, aqui, ó. Tá vendo? O que eu observo? O campo elétrico está saindo. Tá? Voltando. Responda as questões A e B, supondo que a carga de prova seja negativa. Se for negativo, gente, o que vai acontecer? Né? Mudando essa imagem que eu fiz aqui, do desenho aqui, ó. Se a carga de prova for negativa, a situação vai mudar. A carga de prova é essa aqui. Se a carga de prova for negativa, vou colocar o Qzinho menos. O que vai acontecer? Ó? Né? A força elétrica, né, como a carga é negativa, ela vai ser atraída pela carga geradora. Então, vai ficar nesse sentido aqui. Ó. Força elétrica. Tá? E o campo elétrico no outro sentido. Né? Por que o campo elétrico está nesse sentido? O campo elétrico, gente, ele independe da carga de prova. Tá? Se a carga geradora é positiva, o que a gente aprendeu? Né? As linhas de campo saem. Se sai, está nesse sentido aqui. Ó. Está saindo. Por isso, a carga de prova ela é atraída pela essa carga geradora. Então, como ela é negativa, né, então tem um sentido oposto ao campo elétrico. Então, responda as questões A e B, supondo que a carga de prova seja negativa. O que você vai responder nessa aqui? Que o valor, né, da força elétrica é a mesma. Né? O valor da força elétrica, vou até colocar aqui o valor, é 7,5 vezes 10 a 2 Newton. Ele não altera, tá? O valor. Ok? Vai ser uma força, né, de atração aqui. Aqui seria uma força, como é positivo, aqui seria aqui uma repulsão, né, positivo com positivo. Repulsão. E aqui eu teria uma força de atração. Como é positivo com negativo. Ok. E qual que seria o sentido, né? O sentido seria, né, da direita para a esquerda. Aí qual que é a direção? A direção, tanto com a carga positiva ou negativa, a direção é horizontal. Tá? O que ele está pedindo aqui é o sentido somente. Sentido da direita para esquerda. Tá aí a resposta. Ok? A questão 3 é mais uma análise de gráfico. Fala o seguinte: qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância D até a carga elétrica puntiforme geradora? Gente, para analisar aqui, ó, de cara eu já vi com os gráficos aqui que não tem nada a ver, né? Mesmo se fosse somente relacionado à distância, né, eu sei que o campo elétrico ele é inversamente proporcional à distância.
tá? Inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Tá? Quer dizer isso, né? Se a distância vai aumentando, né, o campo elétrico, o valor do campo elétrico diminui. E se a distância vai diminuindo, quer dizer que o campo elétrico vai aumentando. São grandezas inversamente proporcionais. O que eu observo? Que esse gráfico A ele é incoerente, porque está falando que o campo elétrico se mantém constante. Errado. A C aqui, né? A C está mostrando, né, que quando o campo elétrico cresce demais, né, aí tem essa parábolazinha aqui, ó. Mas ele mantém aqui o campo elétrico num dado momento constante também. Então, também não daria certo. A letra D, a mesma coisa. Qual poderia ser a análise, né? A opção E e a opção B. A opção B estaria correto se fosse inversamente proporcional à distância. Mas o problema é que não é a distância, é o quadrado da distância. Quando for somente a distância em relação com a outra equação, a gente tem aqui uma equação do primeiro grau, né? Em linha reta aqui, ó. Você traça uma reta aqui, ó. Não é o caso aqui. Então a B está incorreta. Quando eu tenho o quadrado da distância, o que representa para mim graficamente, né, o campo elétrico em relação à distância, é uma parábola. É isso aqui, ó. Tá? Então, a opção correta é de escola. Nós vimos isso, né, na aula de conceitos, quando a gente vai fazer a interpretação de gráficos. Então, correta. Letra E. Então, vou marcar aqui, ó. Prontinho. Questão 4. A questão 4 ela já é mais elaborada, né? Da Faculdade de Engenharia, né, Industrial de São Paulo. Considere a figura abaixo, onde o campo elétrico é o vetor, campo elétrico resultante A. Então, ele está falando que o campo elétrico é o vetor resultante em A. Tá? Então, vou fazer até um desenho aqui. Eu tenho a representação aqui, ó. Ok? Beleza. O que eu observo aqui, gente? Né? Para mim ter um campo resultante em A, né, gerado pelas cargas Q1 e Q2, e a força elétrica na carga de prova aqui colocada no ponto A. Se eu considerar aqui como maior que zero, Q1 ser maior que zero, quer dizer positivo, e Q2 menor que zero, quer dizer negativo, e a carga Qzinha também negativa, né? O que eu vou ter aqui, ó? Negativo com positivo, eu tenho o quê? Tenho uma atração, né? Então, posso colocar a setinha assim e vai ter uma setinha nesse sentido. Negativo com negativo, eu tenho o quê? Eu tenho uma repulsão. Carga de sinais opostos se repelem. Aliás, carga de mesmo sinal se repele. E carga de sinais opostos se atraem. Então, positivo com negativo se atraem. E negativo com negativo se repelem. Então, observem vocês, né, que aqui, ó, a seta tá para cá, ó, nessa seta verdinha aqui, ó, coerente. E aqui, ó, há uma atração aqui, ó, tá bom? Então, a opção correta, né, que poderia demonstrar, né, graficamente nesse desenho, que não sairia fora, né, do contexto, seria, né, a opção D, que fala aqui, ó, mostra muito bem esta imagem aqui. Então, esse aqui é mais análise de vetores, tá bom? Que fala que a resultante, né, é dada no ponto A. Né? Então, a resultante está por aqui, ó. É isso que mostra. Bom, acho que é somente essas questões, né, da semana 5. Mas até a próxima. Agora nos vemos aí só